Olá, mulheres! Estamos em mais um dia do nosso devocional. Hoje é o nosso 12º dia do devocional Alma Culta. Se você está chegando por aqui agora, não perca os primeiros dias, porque são cruciais para você entender todos esses assuntos que nós estamos conversando e refletindo aqui sobre as forças de caráter para cultivar a nossa alma. Hoje a nossa reflexão estará baseada na força de caráter, vitalidade. E coisa boa, hein? Para quem fala de longevidade saudável, vitalidade se coloca entre um dos pilares dessa saúde ao longo do tempo. A vitalidade, ela é um movimento da vida de Deus pulsando dentro do seu coração e tem tudo a ver com tudo que nós já conversamos sobre a diferença entre o espírito, a alma e o corpo. É por isso que eu convido você a assistir desde o primeiro dia, para que você compreenda essas partes que compõem o ser humano e assim você consiga se conhecer melhor, se compreender melhor e se posicionar. Eu imagino que vocês já sabem que o conceito de vitalidade está inteiramente ligado ao vigor, à energia que a pessoa tem no corpo e na mente ao realizar as suas atividades diárias. E principalmente tendo essas atividades sendo realizadas com disposição e entusiasmo. E como esse é um devocional na qual está baseado nas escrituras sagradas, onde constam experiências que homens e mulheres viveram com Deus e tiveram contato com essa vitalidade divina, esse texto vai trazer para nós nessa reflexão uma novidade de vida que vocês precisam desfrutar todos os dias. Verifiquem essa vitalidade que se encontra no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em vocês, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio de seu Espírito que habita em vocês. Em algumas versões, esse termo dar a vida significa vivificar. Em alguns textos vem essa palavra, vivificará, ou ainda você pode compreender como tornar sempre vivo, ou ainda reanimará. Esse conceito de futuro, às vezes faz a gente pensar que isso é algo que a gente não tem capacidade de acessar agora. Mas aqui está dizendo, e se o mesmo Espírito daquele que levantou Jesus dos mortos habita em seu coração, esse processo de vivificação, ele acontece no seu corpo. E isso é para hoje. Você acredita? Porque esse versículo, ele não fala apenas de uma verdade futura, mas ele está aqui revelando um princípio presente, que o Espírito de Deus, ele é fonte de vitalidade para o ser humano. E aí agora eu vou deixar essa pergunta para você. O que nos impede hoje de acessar essa verdade que já está determinada, escrita, revelada, registrada? O que nos impede? O que poderia nos impedir de acessar essa vitalidade que já foi entregue através do Espírito Santo de Deus para se conectar ao nosso espírito e vivificar a nossa alma e o nosso corpo diariamente? Para a mulher madura, essa verdade é libertadora, porque chega um momento em que nós começamos a sentir as limitações do corpo e a própria idade, quando vai chegando, vai demonstrando os efeitos do envelhecimento. Então, como reverter esses efeitos? Através de promessas já deixadas para nós, através do Espírito de Deus. Como acessar isso hoje? A primeira coisa que você precisa pensar é que a vitalidade espiritual, ela não diminui com a idade. Pelo contrário, a vitalidade do seu espírito, ela tende a aumentar conforme aumentam as suas experiências com o Espírito Santo. Isso se você busca,
se você tem aquela intensa inclinação ou volta a sua atenção para esse nível de busca, de intimidade com o Espírito Santo, as experiências que o seu espírito começa a ter por causa dessa conexão ininterrupta, essas fazem com que o seu espírito aumente de vitalidade. E esse aumento de vitalidade automaticamente vai transferir vida para a sua alma. E que através de escolhas mais conscientes também vai transferindo vida para o seu corpo. Mas como essa transferência pode acontecer? De maneira que venha mesmo do Espírito Santo de Deus e não apenas de uma escolha de como comer melhor, como cuidar melhor do corpo, qual a técnica de estética melhor para rejuvenescimento da sua pele, do seu corpo como um todo. Essas escolhas são escolhas conscientes da alma a respeito do conhecimento que você adquire e você acessa. Mas agora eu quero trazer para você um conhecimento que vai além, que vai através daquilo que o Espírito Santo já revelou, que são os dons. Agora a gente vai aprofundar tanto aqui, que vai ser necessário que você entregue o seu coração a esse nível de conhecimento, porque isso está escrito na palavra, mas não é comum você encontrar isso em clínicas de estética. Então você precisa ter fé para acessar isso. São os dons espirituais, inclusive o dom de curar. Gente, o dom de curar, ele não deve ser visto apenas como um evento extraordinário, porque ele é a expressão da vida de Deus, trazendo vida de volta àquilo que foi enfraquecido. A mulher que vive cheia do Espírito, ela se torna um ambiente de cura. A sua presença acalma, suas palavras fortalecem, o seu discernimento, ele orienta e a sua fé sustenta até a finalidade do propósito que precisa se cumprir. E eu não estou falando aqui apenas de curas físicas agora, porque nós somos um ser integral e as nossas partes, elas conversam entre si. A nossa cura também está relacionada à cura da mente, à cura da alma, à cura das memórias e também à cura das relações. É por isso que o sucesso de uma pessoa, de uma mulher madura, está atrelado à linguagem do Espírito, conectada ao seu coração. Quando você ouve o seu coração e coloca o centro de comando nesse local, nesse lugar, nesse íntimo do Espírito Santo de Deus, você tem sucesso na sua longevidade saudável. Porque essa combinação de espiritualidade ativa com prática mental consciente, isso traz essa junção que todos nós precisamos para manter a nossa alma cultivada, obediente ao nosso espírito. Então o nosso corpo, ele corresponde, ele colabora, ele coopera para o nosso bem. Quando a mulher madura compreende que o espírito vivifica o seu corpo mortal, ela para de lutar com o tempo e começa a cooperar com a vida. Ela descansa quando precisa descansar. Ela movimenta o seu corpo quando sabe que tem que movimentar. Ela libera o perdão para não adoecer por dentro e mantém o seu coração alegre, porque sabe que isso gera ânimo para o dia a dia. Então vocês já entenderam que a vitalidade é uma parceria entre o cuidado humano e o sopro divino. E por onde isso aparece e se torna evidente? Em primeiro lugar, através dos seus olhos. Em Mateus 6, 22, está escrito assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Alguém tem alguma dúvida de que a forma como você vê traz sabedoria, luz e cura para o seu corpo? E a segunda coisa, pela sua boca. Vamos analisar Provérbios? Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que ama comerá do seu fruto. A vitalidade da sua fala, ela se torna evidente quando ela edifica vidas. Se quando você fala, as suas palavras estão trazendo vida, em primeiro lugar para você e também edificando a vida de outras pessoas, você pode acreditar que é o Espírito Santo
em atividade constante de vida e renovação diária dessa vitalidade, tanto na sua vida quanto naqueles que te ouvem. E por esse motivo, eu te incentivo agora a terminar esse vídeo e ir lá correndo para fazer o seu próprio devocional autoral e aproveitar essa vitalidade que você está recebendo agora através desse vídeo e já colocar para fora, já colocar em registro, seja através de vídeo ou mesmo escrevendo, mas faça essa vida fluir através de você. Eu te espero aqui no devocional de amanhã, já com o seu devocional autoral iniciado. Um grande beijo para vocês, até o nosso próximo dia de encontro.